Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de redação com a turma do terceiro ano e nós iremos revisar alguns dos gêneros que foram estudados agora no início do nosso terceiro bimestre, que são o gênero carta e textos de campanha comunitária. Primeiramente, vamos conhecer o gênero carta, né? Sabemos que o gênero carta é um gênero muito utilizado, hoje nós não utilizamos tanto, mas existem vários tipos de carta ainda. Nós temos carta pessoal, de reclamação, uma carta argumentativa, carta aberta, carta do leitor, então existem vários tipos de carta. Mas hoje nós estudaremos um tipo que é a carta pessoal. É um tipo de texto que é utilizado entre indivíduos que apresentam uma certa aproximação. Ou seja, você só envia uma carta pessoal para pessoas que são próximas a você. E o intuito disso é compartilhar alguma coisa com as pessoas que estão distantes. Então, eu quero compartilhar, dividir alguma coisa com alguém que está distante e é muito próximo a mim, essa pessoa, eu utilizo uma carta pessoal. O objetivo principal de uma carta pessoal, na verdade, não tem um principal, ela tem vários objetivos. Você pode estar fazendo um convite através de uma carta pessoal, você pode estar agradecendo por alguma coisa, trocando notícias entre as pessoas envolvidas, né? Ou seja, às vezes a pessoa está morando bem distante e aí você quer trocar notícias para essa pessoa. Você pode contar um passeio que aconteceu e outras coisas. Vamos falar um pouquinho sobre as características do gênero carta pessoal. Primeira coisa, uma característica comum às cartas é a presença de destinatário e remetente. O destinatário é a pessoa para que você está escrevendo, é quem você vai mandar essa carta. E o remetente é a pessoa que está escrevendo essa carta, ou seja, a pessoa que fez a carta. Utiliza a linguagem informal, mas na redação escolar, utilize a linguagem formal. Puxa, tia Lânia, mas por quê? Apesar de você estar conversando com uma pessoa próxima e poder usar a linguagem informal em uma carta no dia a dia, a redação escolar ela vai analisar como é que está a sua escrita. Então, por isso, tem que utilizar a linguagem formal em qualquer redação escolar. É um texto breve, porque você não precisa escrever muitas coisas, muitos detalhes, né? Então, é um texto que geralmente ele é breve. Pode ter cartas enormes? Pode, mas geralmente é breve. Escrito em primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Afinal de contas, é você que está escrevendo essa carta. Os elementos principais de uma carta pessoal são local e data, o vocativo, o corpo do texto, a despedida, a assinatura e o PS, que é o post-scriptum, né? Que é algo que, se você esqueceu, você adiciona depois. Então, vamos conhecer agora a estrutura. Como é que eu vou estruturar esses elementos dentro da minha carta? Primeira coisa que eu vou colocar na linha 1 é local e data. Ele vai ser colocado acima de qualquer informação. Então, na linha 1, você coloca local e data, tá bom? Você coloca lá dia, na cidade, vírgula, dia, mês e ano. O vocativo, ele vai aparecer logo abaixo do local e da data. E vai acompanhar, vai vir junto de expressões de saudações. Para quem não sabe, o vocativo é o nome da pessoa que você vai estar chamando, né? Ou a expressão que você utiliza para chamar alguém. E a expressão de saudação nada mais é do que você colocar algo para saudar aquela pessoa. Tipo, tia querida, né? Esse querida tia, tá? Caro amigo, meu grande colega. Então, esse que você está usando para acompanhar como caro, querido, né? É a expressão de saudação. E o vocativo é para quem você está chamando. Amigo, tia. Logo em seguida, na linha 3, a gente começa o nosso corpo do texto com um parágrafo, tá bom? Coloca lá o parágrafo e começa o seu texto. Esse texto ele tem que contar com uma introdução, que é o comecinho, que você vai começar a falar do assunto. O desenvolvimento, que é como se fosse o parágrafo do meio. E a conclusão, né, que é o último parágrafo que você pretende informar para essa pessoa. Depois você vem uma despedida, que também vai trazer, né, uma saudação do remetente para essa despedida, tá? Pode ter um cunho formal ou informal, fica a critério do remetente. Atenciosamente, beijos carinhosos, forte abraço, são expressões que você pode estar usando na despedida. A assinatura, você tem que colocar o seu nome na carta, no caso a pessoa que escreveu. Se eu estiver escrito uma carta, eu coloco lá, Lânia Gomes. De preferência, coloque um nome e um sobrenome.
Por último, nós temos o PS, que é o Post-Scriptum, se for necessário. O Post-Scriptum é caso você esqueceu de afirmar, de falar alguma coisa muito importante na carta e já terminou essa carta, você adiciona depois, tipo PS, avise sua mãe que irei visitá-los em breve. Você esqueceu de colocar isso antes, então você coloca depois, que é após a escrita da carta. Então, aqui nós temos o modelinho da nossa carta. Na linha 1, local e data. 2, o vocativo, que tem que vir junto com a expressão de saudação. 3, você começa o corpo da carta. Terminou o corpo da carta, logo após, despedida. E, por último, a assinatura. Agora nós iremos falar do nosso próximo gênero, que é o texto de campanha comunitária. Bom, gente, o texto de campanha comunitária é um texto que é utilizado com o intuito de esclarecer, atentar os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão vendo aquele texto, né, de uma comunidade sobre um determinado assunto. O objetivo desse tipo de texto é esclarecer a população sobre um determinado assunto, mas não só esclarecer, ela também vai focar na colaboração da população, certo? Então, além dele expor esse assunto, ele vai chamar a atenção da comunidade, da população para aquele assunto. E também ele vai informar o quão é importante as ações daquelas pessoas, né? Por exemplo, se eu quero fazer um texto de campanha comunitária sobre a dengue, então eu vou chamar a atenção da população para aquele assunto e vou mostrá-los, né, que eles podem estar colaborando para que essa doença suma daquela comunidade. E aí eu vou mostrá-los a importância das ações deles com relação a essa campanha. Características. A primeira característica é um caráter injuntivo. Ele vai instruir, vai orientar os leitores sobre um tema muito importante para aquela comunidade. A linguagem ele vai usar tanto a verbal, que são os textos, como a não verbal, que pode ser uma imagem, pode ser um recurso gráfico. O texto, além de ser esse caráter injuntivo, ele também é informativo e expositivo, a partir do momento em que ele vai informar ou expor um determinado assunto. A linguagem ela é simples, objetiva, clara e acessível. Por quê? Porque se você quer atingir várias pessoas da comunidade, você tem que fazer uma linguagem simples. Se você utiliza palavras difíceis, aquelas pessoas elas não irão entender o que está descrito ali. Verbos no imperativo, que é para poder persuadir essas pessoas. Já até falei aqui, intenção persuasiva, né? Que é para chamar a atenção dessas pessoas, fazer com que elas realmente participem do que está sendo proposto. Seja, participe, colabore, haja, né? Uso de metáforas, que elas vão comparar certas situações. Os temas geralmente serão temas atuais, porque está acontecendo naquele momento, tem que solucionar aquele problema naquele momento. E é um tema de interesse da população. Os textos são bem curtinhos, tá bom? Não é um texto longo para não ficar cansativo e a pessoa parar de ler. Então, geralmente é um texto mais curto. Pode apresentar característica de texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque ele pode trazer um argumento, uma opinião de um autor para ajudar a convencer as pessoas, dar mais credibilidade àquele texto. O título vai vir com aquelas letras garrafais, enormes, chamativas, para chamar a atenção da população. E a linguagem vai depender do público que ele quer atingir, né? Essa linguagem ela pode ser uma linguagem variada. Estrutura desse tipo de texto. Primeiramente, você tem a apresentação, que é uma introdução sobre esse tema. Por exemplo, se eu for falar sobre dengue, vai ter uma introdução falando sobre o que é dengue, né? Depois vai vir um título em destaque, dengue mata, né? Chamando a atenção do leitor para a importância daquele assunto. Depois nós temos o desenvolvimento, que é a maior parte do texto. Ele vai expor os objetivos da campanha, por exemplo, erradicar, né, a dengue daquela comunidade. Vai trazer os dados, ou seja, quantas pessoas já pegaram dengue naquela comunidade, quantos óbitos já tiveram. E isso vai servir para orientar a população, né, sobre o benefício de aderir àquela campanha. E para isso você pode estar utilizando um gráfico, um infográfico, uma imagem, foto ou qualquer outro recurso que você julgue importante. Por último, você tem a conclusão, que vai convidar esse leitor para participar dessa campanha.
E aí, nessa conclusão, você pode colocar também um número de contato, um telefone, né? Outro telefone, e-mail, WhatsApp, enfim, site da web, qualquer coisa que você julgue importante, que você sabe que a partir daqueles números as pessoas podem contactar alguém. E como é que a gente faz um texto de campanha comunitária? Primeira coisa, a gente tem que delimitar, né? No caso, delimitar um tema. Delimite um tema. Por quê? Você precisa saber qual é o tema que você vai fazer nessa campanha. Depois, você vai pesquisar bastante sobre esse tema e levantar os dados da comunidade, né, para esse tema. Foque na importância do tema e nos principais objetivos do seu projeto. Observe a finalidade e o público que você vai escolher, ou seja, para que vai servir essa campanha e para quem que eu vou escrever. Para as pessoas mais idosas, para qualquer pessoa da comunidade. E aí você vai escolher a linguagem. Depois você tem que escolher também os recursos. Você vai utilizar foto, gráfico, qual recurso que você vai utilizar na sua linguagem não verbal. E por último, você vai desenvolver o texto seguindo a estrutura proposta. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continue acompanhando as postagens através da agenda eletrônica. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!